Muito bem. Entendido aí como é que é o funcionamento dos dispositivos multiplexador e demultiplexador, nós podemos agora analisar o funcionamento dos barramentos. Como é que se processa a leitura e a escrita, né? O transporte aí das informações através dos barramentos. É isso que veremos nesta aula de hoje. Vejamos então como funcionam os barramentos dentro de um sistema computacional. Inicialmente, nós podemos caracterizar ou dividir o barramento em três barramentos diferentes aí. Embora essa seja apenas uma divisão conceitual das informações que trafegam nessas vias de dados. Então nós podemos imaginar uma parte desse barramento sendo o barramento de controle, que é responsável por controlar os equipamentos e o barramento propriamente dito. A parte de endereços, né, o barramento de endereços e o barramento de dados. A ideia dos barramentos é termos uma via única aí de comunicação entre os diversos dispositivos. Neste caso, por exemplo, a unidade de processamento, a memória e alguma unidade de entrada e saída. Eles, neste caso, estão compartilhando a mesma via de dados, aí a via de informação. Então esta é a primeira ideia, compartilhar este conjunto de fios, né, de ligações para a comunicação entre os componentes. Para que isso aconteça, é necessário que, em um dado momento, apenas um componente possa utilizar, seja para leitura, para escrita, esta nossa via de comunicações. Uma pergunta que se caracteriza logo no começo: quantos componentes eu vou poder incluir nesse barramento? E, por outro lado, como é que eu vou controlar quem acessa esse barramento? Para este controle, eu vou precisar então o multiplexador e um demultiplexador em cada um desses pontos para conectar especificamente o dispositivo que eu desejo em um dado momento. Quantos equipamentos eu vou poder conectar vai depender muito do tamanho desse barramento de controle, que vem a ser a parte vermelha ali no nosso desenho. Vejamos então um exemplo onde eu coloque 2 bits, apenas 2 fiozinhos aí fazendo o controle deste barramento. Quantos vão ser os dispositivos que eu posso conectar? Em primeiro lugar, eu preciso saber que cada um desses dispositivos vai ter um nome, um número caracterizado a ele. No caso, com 2 fios eu posso ter 4 nomes diferentes. Então, por exemplo, eu poderia atribuir o nome 00 à CPU, 01 à memória e 10 este outro equipamento aí, dispositivo de entrada e saída que eu coloquei no barramento. Então cada um desses componentes aí possui um nome, uma representação aí em bits única. Ou seja, toda vez que no meu barramento de controle estiver sinalizado aí o valor 00, eu sei que ele está se referindo à CPU. Se ele estiver com o valor 01, ele vai estar se referindo à memória e assim por diante. Então, nesse nosso caso aí, por exemplo, eu ainda tenho vago o nome 11, a denominação 11. Então, eu poderia espetar mais um equipamento aí nesse nosso barramento. Agora, se eu colocasse 3 fios para representar aí o nosso barramento de controle, eu teria mais possibilidades, certo? Eu poderia, com 3 fios, fazer 8 nomes diferentes. Então, neste caso, eu poderia ter mais
5 componentes aí de entrada e saída espetados aí nesse barramento. Então o 00 seria a CPU, o 001 seria a memória e assim por diante. Eu atribuiria para cada um deles um nome específico. Ok, né? Nós identificamos aí cada um destes componentes de uma forma única, então não há confusão entre cada um dos componentes. Cada um deles, quando estiver trafegando na via no barramento de controle, um determinado sinal vai entender que a informação é para ele ou então que não é para ele e que é para um outro componente. Como é que eu posso fazer isso funcionar num sistema hipotético? Veja aí um exemplo de um barramento antigo, num contexto aí de tamanho 32 bits para o barramento. Então eu posso ter aí uma CPU com o seu controlador de barramento em vermelho, os componentes aí de memória, né, memória principal, memória cache, um monitor, teclado, Winchester, né, o HD, e outros componentes aí, inclusive alguns slots para conectar outras placas aí a esse nosso barramento. Então, neste caso, se eu atribuísse aí 4 fios para o meu barramento de controle, eu teria quantos possíveis nomes? Eu teria desde o nome 0000 até o 1111. Ou seja, analisando aí questão de números binários, eu poderia constituir aí 16 possibilidades de dispositivos conectados neste meu barramento. Então, cada um deles podendo ser identificado por um nome único. Por exemplo, a CPU poderia ter o nome 0000, a memória 001 e assim por diante, cada um desses dispositivos com um número diferente, aí, um nome diferente associado a ele. E aí, como é que vai ser a execução de atividades aí através desse barramento? Lembre sempre, o dispositivo vai ser conectado, vai ser acionado se no barramento de controle aparecer o sinal exatamente igual ao que o denomina aí nessa nossa arquitetura hipotética. Vou dar um espaço um pouco maior aí para o tráfego de outras informações, né? E aí eu pergunto, como é que seria, por exemplo, guardar um valor que está guardado no registrador num registrador qualquer dentro da CPU, guardar esse valor numa posição de memória qualquer. O processo vai iniciar com a CPU despejando dados aí no barramento e o barramento de controle vai sinalizar aí o nome 0001, indicando o quê? Indicando que é a memória que vai ser acionada por este processo. Juntamente com esses dados do controle, eu vou ter também os dados que eu quero enviar, no caso, o valor do registrador e também o endereço aonde eu quero que seja colocado. No caso da memória, esse endereço vai colocar esse valor na dada posição de memória. É claro que ainda se fazem necessários aí alguns outros sinais no controle. Por exemplo, eu necessitaria aí colocar um sinal indicando que esse valor vai ser gravado na memória e não lido, que seria a operação contrária. Então, por exemplo, eu vou despejar esses dados aí no barramento, imediatamente a seguir a memória vai identificar que o processo é relativo a ela, né? Vai acionar aí a sua conexão aí com o barramento através de um multiplexador ou demultiplexador, e aí vai ver o que é necessário fazer, se é leitura ou se é escrita. Nesse caso aqui,
vai ser escrita. Então, ela vai coletar os dados que estão no barramento e o endereço e vai gravar esses valores no lugar acertado aí, né, indicado pelo barramento. Bom, e como seria ler um valor no teclado? Qual seria a sequência de operações aí necessárias para que num determinado programa aí que você tenha feito, ele colete a informação que deva ser digitada pelo usuário no teclado? Então, inicia novamente com a CPU despejando no barramento o endereço, o nome relativo ao teclado, que nesse nosso caso aqui seria o 0011. Momento seguinte, o teclado identifica que é com ele a resolução desse processo e vai fazer o que ele consegue fazer, que é unicamente despejar os dados que ele tem lá no buffer, despejar esses dados no barramento. Então, ele identifica que é com ele a operação e vai despejar aí as informações que ele tem guardadas. Essas informações vão ir para o barramento e no momento seguinte a CPU então iria coletar esses dados fornecidos aí pelo teclado, encerrando o processo. Vejamos mais um exemplo ainda para você entender como é que funciona essa ideia de barramento. Como seria a operação de escrever valores no monitor? Vamos supor que a CPU faça aí a escrita direta no nosso monitor dos pontos aí, né, com as cores efetivamente que devam aparecer aí no monitor. O que ele iria fazer nesse caso? Começaria despejando no barramento o sinal de controle aí, o nome 0010, indicando que a operação deva ser realizada pelo monitor. Momento seguinte, o monitor identifica que os dados que estão trafegando aí no barramento são relacionados a operações com ele, ou seja, ele tem que processar isso que está sendo transmitido aí no barramento. Como é a sua atividade exclusiva jogar esses valores que são dispostos nos pixels aí na tela, então ele coletaria aí esses dados e jogaria na tela. Na verdade, o procedimento é um bocado mais complexo do que isso, mas aqui nessa arquitetura hipotética eu estaria supondo aí que a unidade de processamento controlaria bit a bit aí o que acontece em todos os dispositivos aí da nossa arquitetura. No momento seguinte, então, o monitor iria apresentar na tela o que fosse necessário e retornaria aí ao controle do barramento a sequência das próximas atividades. Esse comportamento é repetido para todos os dispositivos, sejam eles de entrada ou apenas de saída ou de entrada e saída. Todos eles só serão acionados se os bits de controle forem exatamente os que definem o seu nome, a sua identificação única aí nessa nossa arquitetura. Esse aí é um exemplo hipotético, né, de um barramento bem simples, mas que você pode entender aí como é que essas informações podem trafegar dessa forma bastante simples. Aqui eu apresento a vocês um barramento um pouco mais atual, com alguns outros componentes importantes aí que tornam a nossa arquitetura mais complexa e mais completa. Eu gostaria de ressaltar nessa arquitetura aqui, em primeiro lugar, o barramento de sistema. É um barramento que conecta a CPU diretamente aí na memória, seja na memória cache como na memória principal. Esse barramento ele basicamente
acontece em paralelo ou escondido do barramento principal aí do nosso sistema. Então esse é chamado barramento de sistema, conecta diretamente a CPU com as memórias. O outro barramento é o dito barramento de alta velocidade. Então neste estão conectados também, memória e a placa aceleradora aí de vídeo, que faz a intermediação das coisas que são apresentadas aí no nosso monitor de vídeo, com direito aí a processadores de alta potência para trabalhar todas essas questões aí de montagem, renderização de imagens. E neste barramento de alta velocidade existe a chamada ponte norte, ou seja, aqui nesse barramento de alta velocidade só estão componentes que respondem rapidamente, com uma velocidade quase ao nível da velocidade da CPU, às demandas exigidas aí. E através dessa ponte é ligado aí um outro nível de equipamentos com velocidades inferiores. Então, se um equipamento de velocidade inferior é requisitado para alguma tarefa por conta da CPU, a comunicação vai ser dada através dessa ponte norte. Ele vai requisitar essa informação, a ponte norte vai identificar que é um equipamento relativo aos equipamentos de menor velocidade e vai disparar essa chamada, essa requisição para o barramento de baixa velocidade. Então, por exemplo, requisitou aí que o usuário digite um valor. O teclado é um equipamento de velocidade muito baixa comparado com a velocidade da CPU. Então ele vai estar nessa parte baixa aí, então o que acontece? Na ponte norte vai identificar, tem uma chamada aí de informação por conta do teclado. Então eu vou disparar essa chamada, essa requisição para o barramento de menor velocidade. E esse barramento de menor velocidade, por si só, também tem uma outra ponte chamada ponte sul, que aí conecta os equipamentos de menor velocidade possível, aí colocados como dispositivos ISA, por exemplo, teclado, Então essa organização aí já é uma organização mais atual, com níveis diferentes aí de disposição dos equipamentos, para justamente não demandar que a CPU aí fique esperando muito tempo por equipamentos que respondem a uma velocidade muito inferior à velocidade de processamento que a CPU executa. Então esse equipamento aí já é mais atualizado e ele faz essa questão da hierarquia aí de velocidades, muito útil, porque diversos equipamentos não vão em momento algum ter a mesma velocidade dos circuitos aí de memória e os registradores, tudo mais que está muito próximo aí à CPU. Eu espero aí que vocês tenham entendido bem aí como é que funciona essa questão dos barramentos. Eu passei por cima de muitos detalhes técnicos aí, aprofundamentos técnicos, mas desta maneira nós podemos ter uma visão geral de como funciona uma arquitetura e entender quais são as problemáticas aí existentes quanto à comunicação dos dados. Por hoje é isso, até a próxima videoaula.